A maioria das pessoas acredita que um relacionamento termina no dia em que alguém decide ir embora ou no instante em que uma traição é descoberta. Existe uma ideia muito comum de que o fim acontece como uma explosão, um momento único que destrói tudo de uma vez. Mas a realidade quase nunca funciona assim. Um relacionamento raramente acaba de forma repentina. Na maioria das vezes, ele começa a morrer em silêncio, muito antes do fim oficial acontecer. A sua relação não começou a quebrar por causa daquela discussão específica na cozinha. Também não foi destruída apenas por causa daquela mensagem suspeita encontrada no celular durante a madrugada. A relação de vocês começou a se romper em momentos muito mais silenciosos. Momentos em que os dois estavam no mesmo ambiente, mas emocionalmente distantes. Sentados lado a lado no sofá, olhando para telas diferentes, enquanto a distância emocional crescia sem que ninguém tivesse coragem de falar sobre ela. O silêncio destruiu a conexão, muito antes de qualquer erro mais visível aparecer. Hoje, nós vamos entender exatamente como isso acontece. Vamos falar sobre como o silêncio se disfarça de paz, como a ausência de conflito pode esconder um afastamento emocional profundo e como a falta de comunicação se torna, aos poucos, a verdadeira responsável pela destruição de muitos relacionamentos. Sejam bem-vindos a Relações em Terapia Sem Filtro, onde a verdade não existe para confortar, mas para despertar consciência. Muitos casais acreditam que, se não existem brigas constantes, então o relacionamento está saudável. Mas esse é um dos maiores enganos emocionais que existem. A ausência de conflito não significa presença de harmonia. Muitas vezes, significa apenas que os dois desistiram de tentar se entender. Quando um casal para de conversar sobre aquilo que incomoda, começa a construir um muro invisível entre os dois. Imagine uma casa onde surge uma pequena rachadura na parede. Em vez de reparar, você decide colocar um quadro por cima para fingir que o problema não existe. A rachadura continua lá. E pior, continua crescendo. Por fora, tudo parece bonito, mas por dentro, a estrutura está enfraquecendo. É exatamente isso que acontece nos relacionamentos. No começo, o silêncio parece confortável, parece maturidade, parece paz. Afinal, é mais fácil engolir um desconforto do que entrar em uma conversa difícil. É mais simples dizer está tudo bem quando, na verdade, você se sente ignorado, sozinho ou emocionalmente distante. Mas esse conforto é uma armadilha. Toda vez que você escolhe o silêncio no lugar da honestidade, está removendo um pedaço da segurança emocional da relação. Pense em quantas vezes algo te machucou e você preferiu não falar. Talvez tenha sido um comentário sarcástico, uma crítica disfarçada de brincadeira. Talvez o cansaço de repetir sempre a mesma necessidade e sentir que nunca é ouvido. Você se cala, e nesse exato momento, um precedente é criado. Você ensina ao outro que o seu limite pode ser ultrapassado sem consequências. E, ao mesmo tempo, ensina a si mesmo que a sua voz não merece espaço. Repita isso durante meses, ou durante anos. O resultado inevitável será o ressentimento. E o ressentimento é uma das emoções mais destrutivas dentro de um relacionamento, porque ele corrói lentamente a admiração, o carinho, a empatia e até o desejo. Quando o ressentimento se instala, o silêncio deixa de ser apenas uma escolha para evitar conflitos. Ele se transforma em proteção emocional. Você já não se cala porque quer manter a paz. Você se cala porque não acredita mais que o outro seja capaz de entender o que sente. E é justamente nesse ponto que muitos relacionamentos começam a ficar vulneráveis à traição. A maioria das pessoas enxerga a traição apenas como um erro impulsivo ou uma falha de caráter isolada. E sim, a responsabilidade pela traição é sempre de quem escolheu trair. Mas existe algo que quase ninguém tem coragem de encarar. Muitos relacionamentos já estavam emocionalmente desconectados muito antes da traição acontecer. Quando a comunicação morre, a intimidade emocional morre junto. O casal deixa de saber o que o outro sente. Deixa de entender os medos, as inseguranças, as carências e as dores um do outro. E quando alguém começa a procurar fora aquilo que não encontra mais dentro da relação, muitas vezes não está procurando apenas desejo ou novidade. Está procurando validação, atenção, escuta, a sensação de ainda ser visto por alguém. A traição, em muitos casos, não nasce da paixão. Ela nasce do vazio emocional. Se o diálogo ainda existisse,
talvez o final fosse diferente. Mas como saber se o silêncio já destruiu a conexão? Existem alguns sinais muito claros. O primeiro é a indiferença. Quando o outro deixa de incomodar emocionalmente, isso não significa paz. Muitas vezes significa desconexão. O segundo sinal é quando a comunicação vira apenas logística. O casal conversa apenas sobre contas, horários, filhos, tarefas e compromissos. A relação vira a administração. Não existe mais profundidade emocional. E o terceiro sinal é o cinismo. Quando um começa a responder o outro com ironia, deboche ou frieza constante, a conexão emocional já está profundamente comprometida. Se você reconhece esses padrões no seu relacionamento, não significa necessariamente que tudo acabou, mas significa que algo precisa mudar com urgência. E essa mudança não começa com presentes, viagens ou promessas emocionais feitas no impulso. Ela começa com honestidade, mas honestidade de verdade. Não aquela honestidade agressiva usada para atacar o outro, e sim a honestidade vulnerável, madura e consciente. Existe uma diferença enorme entre dizer, "Você nunca me entende", e dizer, "Eu me sinto sozinho quando tento falar e sinto que não sou ouvido". Na primeira frase existe acusação, na segunda existe abertura emocional, e relacionamentos só conseguem se reconstruir quando existe espaço para vulnerabilidade. Muitas pessoas têm medo da verdade porque acreditam que ela vai destruir o relacionamento. Mas a verdade só destrói aquilo que já estava sustentado por aparência e silêncio. A honestidade não destrói relações saudáveis. Ela revela a realidade delas. Talvez a verdade aproxime vocês novamente. Talvez revele que já não existe mais vontade dos dois lados. Mas, em qualquer um dos casos, ela traz clareza. E clareza emocional é uma forma de liberdade. Existe também um ponto muito importante que poucas pessoas gostam de assumir. Ninguém tem obrigação de adivinhar o que você sente. Muita gente passa anos esperando que o parceiro perceba sozinho suas necessidades emocionais. Espera que o outro note a carência, o cansaço, a solidão ou o desejo de proximidade. E quando isso não acontece, o silêncio cresce. Mas comunicação madura exige verbalização. Não espere que alguém leia sua mente enquanto essa pessoa também está tentando lidar com as próprias dores e inseguranças. Relacionamentos saudáveis não sobrevivem de suposições. Eles sobrevivem de conversas difíceis. E sim, isso exige coragem, porque falar sobre aquilo que sentimos nos torna vulneráveis. E vulnerabilidade assusta, mas o silêncio cobra um preço muito maior. Se a traição já aconteceu, a reconstrução ainda pode existir. Mas somente se houver disposição para encarar as causas emocionais profundas que levaram a relação até esse ponto. Pedir desculpas não é suficiente. É preciso entender o que deixou de ser dito, o que deixou de ser ouvido, em que momento a conexão emocional começou a desaparecer. Porque a traição é um sintoma. A verdadeira doença é a desconexão emocional construída ao longo do tempo. E recuperar uma relação exige mais do que amor. Exige maturidade emocional. Muitas pessoas perguntam, como saber a hora de desistir? A resposta não está na ausência de dor, está na ausência de esforço mútuo. Quando existe diálogo verdadeiro, tentativa sincera, disposição para ouvir, mudança de comportamento e reconstrução gradual, ainda existe caminho. Mas quando apenas um tenta enquanto o outro permanece emocionalmente distante, indiferente ou desrespeitoso, o silêncio deixa de ser destrutivo e passa a ser proteção. Nem toda relação precisa ser salva. Algumas precisam ser encerradas para que as pessoas consigam voltar a respirar emocionalmente. E isso também é maturidade. Talvez ainda exista tempo para salvar a conexão de vocês. Talvez ainda exista espaço para uma conversa honesta antes que o ressentimento destrua aquilo que o amor sozinho não conseguiu sustentar. Mas isso exige iniciativa. Hoje, quando você chegar em casa, tente quebrar o silêncio. Não espere o momento perfeito. Não espere o outro começar. Comece pequeno. Fale sobre algo que você sente e nunca conseguiu colocar em palavras. Observe a reação. Observe se ainda existe abertura emocional. Observe se ainda existe presença. Porque a vida é curta demais para ser vivida ao lado de alguém que se recusa a encontrar você emocionalmente. A comunicação é a ponte entre duas pessoas.
E toda ponte abandonada, um dia, desmorona. Então talvez a pergunta mais importante não seja: quem errou primeiro? Talvez a verdadeira pergunta seja: em que momento nós paramos de nos encontrar emocionalmente? Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe essa reflexão com alguém que precise ouvir isso hoje. E me conta nos comentários, qual é o silêncio que mais pesa no seu relacionamento? Aqui, a verdade pode doer, mas continuar vivendo no automático emocional dói muito mais. Nos vemos no próximo vídeo.